Que a paz do Mestre Jesus se faça presente entre nós. Este ano de 2019 iniciou-se de maneira muito peculiar. Mal tinham passado alguns dias das comemorações em relação ao Ano Novo e nós já estávamos recebendo notícias que muito nos abalaram, que de alguma maneira mexeram com as nossas emoções, com a nossa forma de ver a vida e de lidarmos com os acontecimentos. É que numa sequência muito próxima, fomos avisados de algumas situações que abalaram a sociedade nacional e mundial. Vimos a terra deslizar e devastar vidas. Lá em Brumadinho, vimos jovens tendo os corpos incendiados na concentração do Flamengo. E tantas outras situações, como a da escola em Suzano, no estado de São Paulo, como mais recentemente as chuvas e a negligência no Rio de Janeiro. Notícias que, coincidentemente, nos remontam a emoções muito especiais, porque são situações que vitimizam uma grande quantidade de pessoas. Atos que demonstram a devastação da vida física por elementos naturais ou não. Se considerarmos o homem também como elemento da natureza, todos estes elementos são naturais. E aqueles que ouviram estas notícias puderam refletir. Mas como este ano começou? Como ele já vem recheado de reflexões que são profundas. Porque alguns se questionam, por que aqueles? Por que não outros que tinham tudo para estarem no contexto e ali não estiveram? Por que naquela data, naquele horário, naquele momento? Onde está Deus? Será que Deus realmente existe e velava pelos seus filhos e permitiu que catástrofes como estas acontecessem? Será que realmente existe vida após a morte? Se existe, como ficam estes que foram, de forma tão interessante, reunidos no mesmo episódio? Experimentaram uns o apartamento em relação à vida física, enquanto outros sobreviveram às mesmas desditas. O olhar material sobre estes acontecimentos não traz ao homem explicação de conforto. Porque a materialidade traz sempre o finito, o fim, como consequência natural. Onde a morte reina senhora dos destinos. Onde a morte absoluta determina aqueles que ficarão e aqueles que irão partir. Determina que os amores se separem, que não tenha como a união fazer parte da história destes seres que estiveram envolvidos nestes acontecimentos. Porque o materialismo diz que tudo finaliza no túmulo e que a história do ser resume-se do berço à consecução da morte. E que por isso não teria mais sentido qualquer tipo de reflexão ou busca, ou mesmo de preparação de todos nós para vivermos a vida, defrontarmos-nos com a morte e buscarmos o que vem além dela. Mas estes acontecimentos também
recaíram sobre nós. Nós, que sabemos da imortalidade, que sabemos do Deus de amor, de justiça, de misericórdia, de bondade, que sabemos da sua condição criadora, trazendo a todos nós o seu amor, imerso em cada um de nós, quanto individualidades, bem como no todo que nos circunda. Nós, que sabemos da existência do Espírito e da sobrevivência além da finitude do corpo físico. Nós que lemos, estudamos e vivemos a doutrina dos Espíritos. Também fomos defrontados com estes assuntos. E a nossa ação, a partir de cada um deles, foi que determinou o quinhão de dedicação e de vontade que nós depositamos em relação a este saber. Porque se aquele que tem a consciência da existência do Espírito age da mesma forma que o contexto social que não possui, traz para si mesmo uma reflexão essencial. O que estamos a fazer? Da sabedoria que instrumentalizamos em nós para os acontecimentos sociais. O que estamos a fazer com a crença em Deus, no Espírito, na sobrevivência da alma, da vida imortal? Se nós perguntarmos aos médicos se fumar traz malefício, os médicos vão dizer que sim. Estudiosos que são, sabem os efeitos que advêm do fumo, do cigarro e do prejuízo que ele traz ao organismo. Então poderíamos pensar que eles são seres conscientes em relação ao mal que o cigarro pode acarretar. Mas se observarmos médicos que fazem uso deste instrumento, poderíamos ao mesmo tempo dizer que são portadores de uma consciência no comportamento pessoal daquilo que conhecem em teoria? Não poderemos dizer. Porque a consciência se circunscreveu unicamente ao aspecto teórico do assunto. A formulação de escolhas e consequências no plano da teoria, na tese. Mas quando houve a necessidade de viver aquele assunto que adivinha como postura consciencial, aquele assunto não foi vivenciado em coerência com o saber. Logo, existem aqueles que estão mergulhados no seio da sociedade, que sabem da identidade espiritual que possuem, mas que continuam a agir como se corpos finitos forem, permitindo restringir as ações e as mobilizações unicamente às limitações físicas, às estruturas do corpo. Esta semana se predispõe a conversar conosco sobre o problema do ser, do destino e da dor. E temos uma obra com este nome, trazida pelo célebre espírita e médium Leon Denis, que trouxe a lume não somente esta, mas obras como O Porquê da Vida, Além da Morte, O Além é a Sobrevivência da Alma, Joana d'Arc, e tantas outras pérolas, nas quais ele se debruçou, perquirindo formas de demonstrar para nós maneiras práticas e vivenciais
de buscarmos a identidade espiritual. Ele que conheceu a doutrina dos espíritos com apenas 18 anos. Ele teve acesso ao exemplar de O Livro dos Espíritos e na sua própria fala, ele pensou: como eu consegui me desenrolar até aqui? Porque este livro responde às minhas dúvidas. E ele chegou a dizer que é como se ele sempre esperasse por esta obra. Porque é como se ficasse faltando na sua vivência cotidiana algo tão profundo quanto o Livro dos Espíritos, que inaugura a nossa doutrina, que inaugura o Espiritismo. É este estudioso que nos traz a problematização destas questões, começando a nos provocar pelo ser. Porque é dele a frase de que uma vez criados, somos, e sendo, nunca mais deixaremos de ser. Se somos, somos para sempre. E esta simples frase, que parece um trocadilho de palavras, nos traz um presente divino aos nossos olhos, que nos dá uma vida imortal para sempre. E esta percepção do ser muda tudo em nós. Quantas vezes nós dizemos assim: e hoje meu espírito não está muito bem. Hoje parece que meu espírito está sendo influenciado ou está sendo de alguma maneira envolvido por algumas coisas positivas ou negativas. Diz Leon Denis: eu, espírito. Já nos demonstrando cuidado na própria nomenclatura. Porque não é o nosso espírito, somos nós espíritos. O corpo, sim, nosso corpo. O perispírito, sim, nosso perispírito. Nossas emoções. Mas o espírito somos nós, é a nossa identidade. E perquirir o ser é perquirir o espírito. É encontrar-se neste grande cenário da criação e identificar-se como este espírito imortal, criado para evolução, que se instrumentaliza através do perispírito de um corpo físico e vivencia diversas experiências. Mas como nós poderíamos identificar este ser? E aí é interessante, porque Leon Denis coloca vários pontos de reflexão, onde identificar a condição espiritual faz com que o nosso olhar esteja amplificado para tudo que existe nesta vida. Não simplesmente na vida após esta, mas nesta. De darmos uma utilidade a esta vida. De entendermos a importância desta vida e o que ela possui de coeficiente de elevação para a nossa história, para o nosso aprendizado. Mas é nas pegadas do pedagogo por excelência que nós instrumentalizamos os conceitos de Leon Denis. Porque Deus fez com que na Terra viesse o pedagogo por excelência, o terapeuta excelso, aquele que reúne em si a integralidade das expressões. Fez com que viesse o seu filho, já amadurecido e perfeito, para trilhar no meio de nós e nos conduzir também a esta percepção do ser. Tem um momento de Jesus em que ele se encontra em casa de Pedro. E ele estava a curar. Tinha passado todo o dia a realizar curas e benfeitorias a quem quer que chegasse. Pedro já estava preocupado com aquela atitude
e pensava o quanto o mestre já não estivesse cansado. Mas o mestre continuava e em silêncio permanecia. E atendia a todos, a casa estava abarrotada, dentro e fora. E num determinado momento, chega uma pessoa numa maca e não consegue ter acesso à casa de Pedro. Ele tenta pelo caminho normal, pela porta, e não consegue ter acesso. Porque a multidão estava toda interessada na sua própria individualidade. Mas é nesse momento que aqueles que traziam aquele paralítico pensaram em destrançar os ramos que ficavam no ápice da casa de Pedro. Abrir um caminho, um espaço para que ali pudesse descer. Com a ajuda de algumas vestes, lençóis, com muito cuidado, a maca na casa de Pedro. E assim foi feito. A maca desceu ao centro e no centro estava Jesus. O paralítico olha para ele, Jesus o fita e diz: Natanael ben Elias, acreditas que eu posso te curar? O que Natanael pensou? O que todos nós pensaríamos. Mas como assim? Ele me conhece? Ele sabe quem eu sou? Ele sabe meu nome? E Jesus disse: te conheço desde ontem, porque eu sou o bom pastor, que veio reunir todas as ovelhas para retornar ao Pai. Se ele é o bom pastor, ele não veio buscar uma, duas, nem 99. Ele veio buscar 100 ovelhas, a totalidade das ovelhas. E nesta pequena passagem, Jesus ensina não só a Natanael, a todos que ali estavam presentes, que a história atual possui um ontem. E que ontem é esse? Ele se refere à história do Espírito. Ele se refere à história da imortalidade. Porque este terapeuta nos conhece, cada um das suas ovelhas, e não só os nossos nomes, mas a nossa identidade, as nossas emoções e as nossas maiores dificuldades. Porque quando ele encontra com a mulher da Samaria no poço de Jacó, e que ele pede da água de beber, e que diz que ele vai ser capaz de sorvê-la de uma água, de uma fonte que nunca se esgota, e pede para que ela vá chamar o seu marido. E ela diz: eu não tenho marido. E ele fala: estás certa, fala a verdade, porque nem os outros 5, nem este que lá está, aqueles não foram, nem este é o seu marido. E ela diz: quem sois vós? Profeta? Como me conhece? É o seu questionamento. Porque ele já sabia da essência daquela a quem ele se predispunha ao encontro, para promover nela o autoencontro. A fonte da água que não esgota é o seu evangelho, mas que não é uma proposta para o corpo daquela mulher, mas para a sua identidade espiritual. E é este mesmo homem que tanto provoca que nós saibamos que ele nos conhece, como nos provoca a nós identificarmos a nossa essência espiritual. Diante do jovem rico e da pergunta que o jovem lhe fez, como seria possível viver aquele reino que ele programava ou que ele apresentava? Como era possível ser feliz? E Jesus responde que ele deveria se desfazer dos bens, dar tudo aos pobres e segui-lo. E o jovem diz, e eu imagino que ele tinha pensado: eu consegui responder a uma pergunta do mestre. Porque o jovem disse: eu posso sim dar tudo que tenho, eu consigo fazer isso. Só que Jesus profundamente a provocar o ser que ali dialogava com ele e propõe: dá-me a vocês
Jesus não queria as coisas, mas sim a entrega da decisão total daquele ser que ali se encontrava, para que ele identificasse em si o que significa ser espiritual. E para cada um de nós, é este mestre que provoca nas nossas vidas, nas nossas relações mais íntimas, no nosso dia a dia, a também perguntarmos: o que é que nós queremos de nós mesmos? Quem nós somos? De onde viemos? Porque o problema do ser responde a estas questões. Olharmos para nós e nos identificarmos neste processo de autopercepção é entendermos de onde viemos. Quais foram as nossas escolhas do passado? O que é que nos movimentava em desejo e vontade? Mas também de nos mostrar quem nós somos neste exato momento. Do que devemos escolher para trilharmos este ou aquele caminho? E de que forma nós poderemos nos movimentar na nossa história particular. Identificando este ser, inevitavelmente, precisamos saber qual é o seu objetivo. Tudo bem, somos um ser espiritual, somos um espírito, que precisamos dessa autopercepção. Mas quais são os nossos passos? Qual é o nosso caminho? Qual o nosso destino? E a nossa destinação é uma só. Existe destino? Existe. O destino da nossa felicidade. Todos nós fomos criados para alcançarmos o destino da felicidade. Deus, partindo do seu amor, nos traz a proposta de, da simplicidade e ignorância, alcançarmos a angelitude. Mas não simplesmente a partir de conquistas que não têm uma concatenação apresentada para nós como oportunidades de crescimento. E aí nos defrontamos com o destino. Precisamos ser felizes. Mas como? Como é ser feliz? Ser feliz é possuir as coisas materiais? Para o ser que é espírito, as coisas materiais não são bastante. As coisas materiais podem massagear o aspecto material egóico da individualidade espiritual. Mas não significa totalidade nem preenchimento. E é por isso que, em que pese em diversas conquistas materiais, muitos homens e mulheres permanecem vazios, com um vazio interior, com uma busca incessante pelo que exatamente não sabem o que estão a buscar. Mas porque ainda não estão a depositar esta busca neste objetivo de felicidade, que é muito profundo. Quando Leon Denis enfrenta este assunto, ele nos coloca face a face com a palavra que o Espiritismo veio nos trazer, que chama-se reencarnação. Palavra consoladora, porque sem essa palavra é difícil nós explicarmos os acontecimentos que aqui começamos a nossa conversa. Falarmos das mortes, como foram naquele contexto, o porquê de tal pessoa e de outra não. Alguém que estava, entre aspas, programado para estar na programação material, que tinha se programado para estar naquele dia, naquele instante e fazer parte daquele evento. Por qualquer motivo atrasou-se. Outro que não estava programado materialmente falando, organizou-se e conseguiu. Nem estava planejado, mas conseguiu estar presente e fazer parte daquele desfecho. Que todos nós sabemos que a reencarnação é a palavra, é o instituto que nos explica, consolando-nos
na percepção dessa nossa trajetória. Então, aqueles que estavam envolvidos naquele enredo, aqueles que, entre aspas, foram vítimas, estavam buscando as pazes com a própria consciência. Estavam retornando os seus feitos, agora de maneira diversa, para as leis divinas. Estiveram enredados pela lei de causa e efeito, que traz para toda causa um efeito, que para toda escolha um desiderato. Reencarnação que é bênção divina, que nos concede a oportunidade de começarmos de novo, de termos através dela a depuração da nossa ignorância e a cura das nossas faltas. A reencarnação é ferramenta terapêutica. E em quantas e quantas vezes aqueles que mergulham na carne mergulham em tratamento. Como se o médico divino estivesse a prescrever reencarnação. Desta forma no planejamento reencarnatório, para que possa curar-se das anfractuosidades, das debilidades, nas quais estas individualidades tracejaram a sua história até o presente momento. Reencarnação é dádiva de recomeço, de terapia, de bem-estar, de avanço, de incremento das virtudes, de burilamento da alma, de educação das faltas. Mas este instituto reencarnatório nos convida, Leon Denis, a refletir. Não está simplesmente em algo que ele chama lei dos destinos. Não estamos entregues unicamente ao que o livro dos Espíritos nos conduz a refletirmos sobre a fatalidade. Existe fatalidade? Pergunta Kardec. E os Espíritos respondem: para as coisas físicas, sim. Para as coisas gerais, sim. Mas para a moralidade, não. Para as coisas mais comezinhas do dia a dia existe fatalidade? Queimei meu braço. É porque em outra reencarnação, explicam os Espíritos, estas coisas menores são do dia a dia. São do engendrar das ferramentas das nossas escolhas. Então, sabiamente, Leon Denis recheia a segunda parte do seu livro, que ele chama do Problema do Destino, com as ferramentas que ele coloca na última parte, que ele denomina potências da alma. E se a gente se lembrar lá de física, potência, aquela que tem a quantidade de energia que busca de alguma fonte para ser utilizada por um espaço de tempo, por um tempo determinado. Potência. Qual é a nossa energia? Pode ser nossa, da nossa vontade, das nossas escolhas. Mas tem uma energia que aurimos de uma fonte que nunca se esgota, chamada Deus. Então esta potência da alma, ela é alimentada por nós, mas sempre em conexão com Deus. Porque não somos autossuficientes. E porque a nossa energia, ela não é bastante para nos manter a todo momento animados, corajosos, perseverantes. Porque ainda nos imiscuímos nas coisas que sabemos que não devemos fazer ou querer. Mas é a fonte inesgotável chamada Deus que nos dá a energia para mantermos esta potência, energia que vai ser gasta por um determinado período. Pode ser a reencarnação? Sim. Nós devemos utilizar estas potências para
energizarmos e utilizarmos com muito proveito o tempo chamado reencarnação. Mas estas potências também devem ser utilizadas no além da vida física. E este tempo pode significar a nossa história imortal. O que Leon Denis chama de potências da alma nos convida a que ele coloque em primeiro lugar. Não há uma reencarnação bem direcionada ou uma vida imortal bem direcionada se não temos vontade. E vontade não se confunde com desejo, com capricho, com manias que ora são e daqui a pouco não são mais. Vontade conversa conosco nos nossos aspectos mais profundos, que tem identidade com o nosso ser, com a nossa ideia de ser. Não é uma vontade fugidia, depositada nas coisas que perecem. É depositada nas coisas imortais. Qual a nossa vontade? Qual o nosso ideal? O que é que faz com que nós estejamos aqui e que todos os dias, quando acordamos, fortalecemos os nossos impulsos, os nossos passos, porque estamos a imprimir nisto a energia da vontade. Que vontade é esta? A vontade que diz à montanha: transporta-te dali para colar. E ela vai. Porque é uma vontade pautada na fé. E fé é confiança. Não só na identidade divina, mas também em nós. Não há como nos movimentarmos numa vontade firme e determinante se simplesmente acreditamos ou confiamos em Deus. Eu confio em Deus. E cruzo os braços. E Deus, através dos seus mensageiros, envia inúmeros instrumentos de concretizarmos a nossa vontade. E o que nós fazemos? Eu confio em Deus. Só que Deus é Pai e o seu projeto é de educação. Os pais aqui, presentes nesta sala, e filhos também. Nós, como filhos, já ouvimos os pais dizerem: não, quando vem de mão beijada, não dá valor. E nós, como pais, também reproduzimos isso. Não, tem de ter o esforço, tem de ter a vontade. E Deus aguarda isso de nós. Que nós tenhamos confiança que nós mesmos podemos potencializar a nossa vida, depositando vontade naquilo que precisamos fazer. Pensando sempre que o nosso destino é a felicidade. O que é que nos movimenta como vontade? Mas Leon Denis continua. A vontade de suma importância é a mola inicial para nos retirar do marasmo e nos fazer caminhar. Mas caminhar para onde? E ele advém com uma outra potência que ele chama de consciência. Consciência pode ser discernir o certo do errado. Alguém de consciência separa o que é certo do errado, o que é bom do que é mal. O ser humano tem consciência de si, quando consegue se classificar. Sou homem, pertenço ao reino animal, ao reino hominal. Sou dotado de inteligência. Aquilo é uma cadeira, isto é um microfone, eu consigo classificar. Consigo ter consciência de mim, consciência do que está ao redor. Mas a consciência que Leon Denis busca é uma consciência mais profunda. A consciência de percebermos a nós mesmos como estes seres espirituais em busca da evolução. No que Jung virá dizer a fusão entre o ego e o self, entre a personalidade e aquilo que me traz como essência,
como história de reencarnações diversas, consciência de Deus e do que Ele representa para a nossa história e para o nosso desenvolvimento. Ter vontade e ter consciência é olhar para frente e já ter ferramentas necessárias, positivas, para nos conduzir à felicidade. Mas diz Denis, além da vontade, além da consciência, para definir o caminho é necessário a escolha. E a liberdade para essa escolha. Porque se Deus nos destina a tudo, somos marionetes em suas mãos. Para que a inteligência? Para que a vontade? Para que os nossos gostos? Para que as nossas realizações? Se Deus sabe de tudo, vê tudo, engrena tudo, e tudo, na verdade, é fruto de uma destinação. Certo? Não. Ele nos concedeu o livre-arbítrio. E é a possibilidade da liberdade instrumentalizada pelo foco, moralidade. O livre-arbítrio não é uma liberdade solta. É uma liberdade com o objetivo de moralizar-se. E todas as vezes que não utilizamos este livre-arbítrio de forma positiva, nós encontramos percalços, que são as dificuldades do caminho naturais, para que nós aprendamos a utilizar esta ferramenta, que nos permite fazer escolhas de absolutamente tudo, até mesmo de não fazermos nada. Porque quando não estamos a fazer alguma coisa e optamos por parar e não fazermos nada, estamos escolhendo não escolher de forma positiva ou ativa. Estamos escolhendo ficarmos parados. E até isto, a magnitude, o amor de Deus nos permite. Por quê? Porque Ele deseja que nós conquistemos a felicidade. Não que ela nos seja dada de mão beijada, porque talvez não saibamos o valor de conquistá-la. Porque talvez não sintamos a beleza de cada experiência. E meus irmãos, cada experiência na vida, seja ela física ou extrafísica, é de valoroso significado para nós. Qualquer uma. Meu Deus, mas eu passei por uma dificuldade financeira, uma dificuldade emocional. Eu tive no meu percalço da vida uma traição. Eu tive no percalço da minha vida uma tristeza, um abismo. Quaisquer destas circunstâncias, todas, nós só conseguimos qualificá-las, sendo boa ou ruim, quando nós conseguimos refletir sobre elas. Porque quando estamos envolvidos e se deixarmos pelo curso da vida, nós seremos qual crianças que não entendem que o limite é necessário. Deixemos as crianças soltas, fazendo o que elas querem e bem entenderem, sem apresentarmos aconselhamentos. Elas possuem livre-arbítrio, mas nós, os pais, estamos ali para aconselhar, educar, mostrar o que é certo. Porque vai chegar um momento em que nós não poderemos estar fisicamente tão próximo delas. Elas terão de fazer as suas escolhas e terão de experimentar as situações. E tudo advirá, todas as conquistas, a partir das suas escolhas. Então, todos estes experimentos que o livre-arbítrio nos coloca à frente, são posturas e são dádivas de Deus, nos dizendo: utiliza a vontade, utiliza a consciência, experimenta
treino a decidir. Decida. Ah, mas a decisão foi errada. Então nós já sabemos como não poderíamos mais fazer. E vamos tentar novamente. Vamos experimentar de novo. Vamos viver novamente, imprimindo agora na nossa história a maturidade que adveio do equívoco. E vamos fazer diferente. E o livre-arbítrio que nos permite isto. Mas quando exageramos e perdemos o rumo de nós mesmos, como os pais materiais, que não queremos ver os nossos filhos sofrerem, Deus não deseja o nosso sofrimento. E através do próprio livre-arbítrio que por nós foi utilizado, advém consequências para o nosso próprio crescimento, fazendo com que aos poucos retornemos ao curso da nossa história e possamos seguir rumo à destinação chamada felicidade. E Denis ainda coloca mais uma ferramenta, mais uma potência, que ele diz ser o pensamento. O pensamento é criador. Nós somos criaturas originárias do pensamento de Deus. E o nosso pensamento também cria. E o que ele coloca como base e significado mais importante para a potência chamada ferramenta é a educação do pensamento. É a verdade entre pensamento e ação, diz ele. Todas as vezes que o nosso pensamento ainda é negativo e as nossas ações aos olhos das pessoas são positivas, nós não estamos sendo verdadeiros. Porque o nosso pensamento exterioriza a nós mesmos. Quem nós somos? E o nosso desafio, diz Denis, é trazer coerência entre um e outro. Coerência entre aquilo que pensamos e da forma como agimos. E se ainda não pensamos positivamente, que a nossa ação crie instrumentos educacionais para disciplinar o nosso pensamento. Para que sejamos realmente criadores de sensações positivas. Quantas vezes nós encontramos alguém que nós pensamos assim, meu Deus, como esta pessoa, só de estar presente, ela nos traz paz. Ela representa tranquilidade. Ela representa harmonia. Porque aquela pessoa, ela não vive somente fisicamente na ação aqueles conceitos, mas ela vive no pensamento. E ela consegue criar a psicosfera ao seu redor de maneira positiva. Ali trazer bem-estar e a tantos quantos ela possa conviver. E conseguir vencer esta forma de disciplinar o pensamento a nosso favor é mergulharmos na saúde. É evitarmos figuras deletérias na nossa mente. É evitarmos pensamentos gatilhos, que são aqueles que a gente nem quer e já pensa. Eu nem queria pensar isso. Meu Deus, que pensamento. Que maledicência. Às vezes a cena nem se completou e a gente já concluiu a cena no pensamento. Julgando, depositando a nossa carga destes gatilhos, deste hábito de pensar da mesma forma. E Denis nos ensina, rememorando o livro dos Espíritos, educação. Veio o pensamento, não é para deixar a mente vazia, porque a gente educa as coisas ruins, colocando coisas boas, substituindo, porque se a gente deixar vazio, vem de novo o negativo. É retirar o negativo em substituição ao positivo. Mas isso não é fácil e não é mesmo. Mas requer disciplina.
para aqueles que, como nós, queremos a felicidade. E Denis continua: vontade, consciência, livre-arbítrio, pensamento, amor. Somos originários do amor de Deus. E a proposta para nós é simplesmente amarmos. Mas, Luziane, amar não é simplesmente, mas é. Porque o Evangelho de Jesus, ele é simples. A proposta de Jesus, ela é profunda, mas ela é simples. Porque ele nos propõe sermos e pensarmos no amor a todo momento. Ele não exige complicações. Ele não nos propõe complicações. Nós é que complicamos. Porque como o amor é um pouco... a gente não consegue delimitar, a gente não consegue cercar, não consegue pegar e dizer aqui está o amor, nós temos receio de vivê-lo. E diante dele, o receio é tanto que podemos crucificá-lo, que podemos desrespeitá-lo, que podemos subutilizá-lo e não colocarmos o amor como potência para a nossa vida reencarnatória ou para a nossa história espiritual. Amor sempre, acima de tudo, em todas as situações. Porque tudo, absolutamente tudo, que acontece conosco, tem sempre o amor de Deus presente. Mas o mal não advém de Deus, não advém dele. Advém da criação humana. Mas, mesmo quando o homem exercita o mal, Deus não se faz ausente. Nem o seu amor se faz ausente. Porque se logo após a ação negativa, aquele arrepender-se ou buscar qualquer tipo de amparo, ele vai encontrar. Porque Deus não nos deixa a sós um só instante. E foi Jesus que nos ensinou isso. Porque o amor de Deus não está lá, não está na casa espírita somente, no templo religioso, de um modo geral. Não está nos livros, não está. O amor de Deus está aqui, espalhado em tudo. Está no ar que nós respiramos. Nós estamos mergulhados no amor de Deus. Nós somos frutos do seu amor. E isso não pode ser dúvida em nós. Quantas vezes a solidão bate à porta do ser? E o ser pensa, eu estou sozinho. E como é difícil sair daqui. Porque nem Deus me enxerga, nem Deus percebe. Enquanto que os mensageiros dele estão ali, ao lado. Invisíveis e visíveis. Porque às vezes é um companheiro nosso, uma companheira, um filho, pai, mãe, amigo, pessoa na rua anônima, e que nós não percebemos, porque estamos tão centrados na dificuldade que não enxergamos o quanto o amor de Deus pulsa, o quanto ele exala e o quanto ele está imerso diariamente em nossas vidas. Sabe aquele dia que a gente diz assim, não era nem para eu ter levantado da cama, sabe? Aquele dia que é bem difícil, que a gente pensa assim, eu quero que ele termine logo, porque ele não era nem para ter começado. Tem dia que é assim. Num dia como esse, cheguemos ao final dele e com toda a sinceridade, reflitamos em coisas que sentimos de positividade, mesmo
na imersão de tudo aquilo que parecia dar errado. Reflitamos. Mas não somente com o olhar apressado e estreito da matéria, mas com o olhar sensível nosso, quanto espíritos, quanto filhos de Deus. Façamos esse exercício. Lembraremos de um sorriso, de um animal que cruzou a nossa vida, que nos trouxe um afago. Lembraremos de uma música que atravessou com a sua melodia nós, enquanto individualidades, e nos trouxe um refrigério. Encontraremos pessoas que tentaram tornar o nosso dia diferente. E se não identificarmos absolutamente nada materialmente, temos a certeza de que o nosso anjo guardião esteve conosco a todo instante. E isso é motivo de alegria, de júbilo, e não de tristeza e desânimo, porque significa vitória, de que naquele dia mesmo difícil nós vencemos. Chegamos ao final dele, mesmo com as amarguras, mesmo com as dificuldades. E é por isto que juntinho com o amor está a última, mas não menos importante potência, que Denis chamou de dor, e que problematizou o problema da dor. Por que nós temos dor? Por que nós sofremos? Deus não poderia permitir que nós não tivéssemos dor? E Denis coloca tão didaticamente que nós entendemos um pouco mais o encantamento que ele coloca pela dor. Entendemos por que Francisco de Assis chamou a dor de irmã. Como assim irmã? Se todas as vezes que ela vem, dói, por mais redundante que seja. Dói, incomoda, fica difícil, nós choramos, temos tristezas e até mesmo às vezes desanimamos. Por que sofremos? Primeiro que a dor, ela tem duas facetas. Ela é um instrumento natural da vida para começarmos a análise sobre a dor. Ela é um evento natural. Ela faz a dicotomia com o prazer. Da mesma forma que nós experimentamos o prazer, para aprendermos como mais tarde há o significado do amadurecimento de situações felizes e de conquistas, da alegria e da felicidade, experimentamos a dor natural nos esforços, que significa este valor ao trabalho, valor sobre a autoconquista, valor sobre o dever, sobre permanecer firme e seguindo. Isso significa que existe esta faceta natural da dor, existe aquela outra faceta que nós conhecemos. A dor como uma benfazeja para a nossa cura, da recuperação das nossas faltas, como um efeito das causas que escolhemos. A dor nessa faceta de consequência não pode estar atrelada aos animais. Alguém tem dúvida de que os animais passam por dores? Dói ou não dói? Dói. Eles são seres reencarnantes que cometeram faltas e por isso experimentam dores? Não. A dor está no processo natural de aprender o significado de renúncia lá adiante, quando eles experimentarem na organicidade individualizada a experiência humana de abnegação, de crescimento, de entrega. Então a dor na natureza tem um propósito. Existe algum parto sem dor? Bem que se tenta. E todas as alternativas para isto. Tem coisa mais bela do que após um parto, com toda a dor, receber o filho nos braços?
aquele processo já ensina o ser físico a lidar com as situações da vida, com os percalços da própria evolução. A semente rompe o solo e é um esforço para chegar a lume, crescer, ser frondosa árvore na sua consequência. E por isso ela está cumprindo uma lei de causa e efeito? Não. Está neste conceito de dor, nesta forma natural de aprendizado, que faz parte da vida. E por isso as crianças, quando começam a caminhar, elas caem. Tem dor? Tem. Mas aquilo é um martírio? Não. É para a sua autoconquista. Mas existe a dor como expressão decodificada do amor de Deus ao nosso entendimento. Que é a dor que a gente diz, meu Deus, eu não quero experimentar. Que é a dor das mazelas físicas e morais. E que esta dor é sim a responsável por dialogar conosco e nos falar intimamente o porquê dela existir. Porque ela só existe porque ela fala nitidamente com algo que existe dentro de nós e que precisa ser modificado a partir dela. E que talvez a linguagem do amor in natura não tenha sido compreendida por nós. Mas a linguagem do amor modificada na roupagem da dor faz com que nós entendamos e atinjamos aquilo que a dor veio nos trazer. Ainda nesta semana, os irmãos terão aqui a presença do cantor e compositor Armando Lui. Ele é bem sensível nas músicas que ele nos traz. E existe uma música dele que se chama Diálogo com a Dor. E neste diálogo com a dor, ele começa a dizer que ela é inevitável, mas que ela lhe permita momentos de felicidade. E Denis diz exatamente isto, que Deus é tão misericordioso, justo e bom, que mesmo na dor que é para nos libertar e nos fazer crescer, Ele nos permite átimos de alegrias. Nós não ficamos mergulhados na dor. Temos expoentes de alegrias, de prazer, de satisfação, que faz com que renovemos o nosso ânimo e que tenhamos forças para superarmos esta dor. E neste diálogo com a dor, Armando vai pedindo para que ela seja suave, mas para que ela burile na sua identidade, ou seja, nele enquanto espírito, nós enquanto indivíduos, os diamantes, as virtudes, as belezas que precisam sair de dentro de nós e vir à tona. Sobre a dor, Leon Denis fala, e me permitam ler este trecho, porque ele é muito lindo e belo. Aprende a sofrer. Não te direi, procura a dor. Mas quando ela se erguer inevitável em teu caminho, acolhe-a como uma amiga. Aprende a conhecê-la, a apreciar-lhe a beleza austera, a entender-lhe os secretos ensinamentos. Estuda-lhe a obra oculta. Em vez de te revoltares contra ela, ou então de ficares acabrunhado, inerte e fraco debaixo de sua ação, associa tua vontade, teu pensamento ao alvo a que ela visa. Procura tirar dela em sua passagem por tua vida todo o proveito que ela pode oferecer ao espírito e ao coração. Esforça-te
por seres a teu turno um exemplo para os outros, por tua atitude na dor, pelo modo voluntário e corajoso porque a aceitas, por tua confiança no futuro, torna mais aceitável aos olhos dos outros. Numa palavra, faze a dor mais bela. A harmonia e a beleza são leis universais. E nesse conjunto a dor tem o seu papel estético. Seria pueril enraivecermos-nos contra este elemento necessário à beleza do mundo. Exaltemo-la antes com vistas e esperanças mais elevadas. Vejamos nela o remédio para todos os vícios, para todas as decadências, para todas as quedas. Vós todos que vergais sob o peso do fardo de vossas provações, ou que chorais em silêncio, aconteça o que acontecer, nunca desespereis. Lembrai-vos de que nada sucede debalde, nem sem causa. Quase todas as nossas dores vêm de nós mesmos, de nosso passado, e abrem-nos os caminhos do céu. A vida encarnatória e reencarnatória, na qual nós estamos inseridos, ela dialoga especialmente conosco. Ela tem muito a nos ensinar. E nós sabemos que existem aqueles momentos em que parece que a esperança bateu em retirada, que parece que a dor fala acima de tudo, não no seu aspecto positivo, não nos pesos que nos traz a alma, como a carregarmos verdadeiros fardos. Sabemos que em muitos momentos do nosso dia a dia, a incompreensão, o desânimo, a tristeza podem fazer parte da nossa história. Mas somos seres espirituais, com vontade, consciência, livre-arbítrio, pensamento, amor e dor, voltados para a nossa felicidade. Fomos criados por Deus para sermos felizes. Os momentos que vicejamos agora são nonadas diante de toda a excelsitude que nos espera. É o palmilhar no agora que faz a construção do nosso futuro. É a nossa história do agora que vai representar, em consequências, a estrutura do nosso futuro. Então sigamos firmes, decididos, com vontade no ideal cristão. Que a bandeira do Cristo, ela possa ser sempre a mensagem que mais pulsa em nós. Que diante das adversidades tenhamos sempre uma palavra, um pensamento, uma ação de positividade. Que no todo que parece malbaratar a desesperança, tenhamos uma atitude proativa, façamos uma diferença, que possa não ter significado ao todo, mas tenha um significado e uma exemplificação para muitos, que olhando para as nossas ações, conseguem fortalecer as suas vontades de ânimo e de esperança. E para este mundo no qual nós estamos mergulhados, vençamos. Vençamos com todas estas potências, com todas estas ferramentas. Ajudemos os nossos irmãos a vencerem também. Porque estamos aqui, mas não somos daqui. A nossa identidade e a nossa pátria é a espiritual. E mergulhados na imortalidade que aqui se reveste na matéria, temos o desiderato de conquistarmos a nós mesmos, mas diminuirmos a dor e o sofrimento alheio. Temos como missão percebermos e pararmos como bom samaritano, para sermos caridosos às dores alheias, a identificarmos mesmo quando elas não estão estampadas, mesmo quando elas não estão declaradas, para termos a sensibilidade da nossa condição humana, de vivermos a realidade do amor, a que este mundo tanto necessita. E diante de notícias, como o nosso ano foi inaugurado e que ainda vem transcorrendo ao longo dos dias, que tenhamos a paciência, a fé e que nos instrumentalizemos principalmente da oração,
por todos os envolvidos, por toda a sociedade. Façamos a nossa parte. Amemos sempre. Permaneçamos conectados em vigilância com Deus, porque assim seremos expoentes da sua mensagem, seremos instrumentos e servos do seu querer e traremos para este mundo, de forma concreta, o reino de Deus que Jesus anunciou, porque nós somos os seus prepostos, somos os seus irmãos e filhos de Deus. Que Jesus nos abençoe e nos proteja sempre, trazendo ao nosso dia a dia a esperança do teu evangelho. Que os bons espíritos sejam os inspiradores constantes na nossa jornada e que o nosso anjo guardião seja o companheiro fiel de todas as horas, a nos sustentar nos momentos mais difíceis, onde imaginamos que a solidão reina e compartilhar conosco a verdadeira felicidade pelas nossas conquistas e os nossos êxitos sobre nós mesmos, sobre as nossas próprias faltas. Que a paz do Mestre Jesus se faça presente entre nós. Muita paz para todos. Luziane, as perguntas que foram trazidas e nesse instante a palavra está com André, o nosso mediador da noite. Boa noite a todos e a todas. Muito obrigado, Luziane. Jesus trouxe para nós um exemplo de amor, mas não deixou de observar a relevância da dor. Em todos os instantes do trabalho que ele construiu conosco, ele demonstrou que era muito importante vivermos, sobretudo, sendo espíritos. E depois ele exemplificou, com a sua própria dor, a relevância da profundidade da vida espiritual. Kardec nos trouxe, através das obras que iniciaram uma doutrina espírita e depois elas foram complementadas por tantas outras, a relevância do autoconhecimento, do olhar para dentro de si e se compreender diante de tudo que vem para a nossa existência. Leon Denis problematiza o ser, o destino e as potências da alma. Por que será que ainda hoje, como se a existência fosse incidentes que acontecem de uma forma casual, nós evitamos ainda problematizar a nossa existência perante as dificuldades, os percalços dela? Todas as vezes que nós trazemos uma consciência para o que nós realmente queremos e desejamos, é natural que nós nos questionemos. É natural problematizar. Quando nós não damos importância, passa despercebido. É indiferente. Nós não damos o devido valor porque nem percebemos. E nem temos a consciência a respeito de que aquilo nos é necessário. À medida que nós vamos experimentando a vida, inevitavelmente, estes caminhos vão nos fazendo buscarmos o autoencontro e buscarmos novamente a Deus. Em um momento ou outro, o ser humano chega nesse instante de parar e dizer: não é possível tanta teimosia, não é possível insistir nas mesmas coisas. E aí ele para problematizar. Porque todos os momentos, a gente pode até olhar, se referiu a Jesus, a Kardec, ao próprio Denis. As três personalidades trazem aspectos de problematização. Quando Jesus se encontra com algumas personagens que estão fazendo o exercício de autoconhecimento,
elas estão se questionando. Elas estão questionando valores dentro delas. Foi assim com Saulo de Tarso, foi assim com o próprio jovem rico, foi assim com Maria Madalena. Estão questionando em si: eu não quero mais esta vida. Que formato de vida é esta? E neste momento de problematizar algo seu, Jesus advém. É porque Jesus não estava ali? Não. Mas é porque a partir do momento que é importante, e as perguntas são importantes, para que nós queiramos encontrar as respostas, aí nós conseguimos identificar a importância de Jesus em nós. Ou a importância de encontrar o ser, a destinação, as potências da alma em nós. E aí nos torna importantes. Um espírito certa vez disse que a dúvida, ela é a mãe da sabedoria. E é verdade. Foi citado Kardec. Kardec traz à lume a doutrina dos espíritos. O livro dos espíritos, que é o primeiro livro da codificação, ele advém para nós como? Perguntas e respostas. São dúvidas. São inquietações. Todo aquele que pergunta quer uma resposta. Mas nem sempre a resposta que vem, nós estamos preparados para recebê-la ou na profundidade que ela advém. Leon Denis, a todo instante da sua obra, ele questiona, para nos provocar o alcance do belo, da alegria, da felicidade, da destinação a que nos pertence. E essas três personalidades, Jesus, Kardec, Leon Denis, foram instrumentos dessa sinalização, para que nós percebêssemos que é necessário olhar o instante da nossa vida em que esta problematização será real. Porque nós já nos encontramos com Jesus, nos encontramos com a doutrina espírita, e de que forma são esses encontros? Eles repercutiram de que forma em nós? O que é que mudou em nós? Como diz Leon Tolstói, não há como se encontrar com Jesus e não mudar algo em si. Mudou o que em nós? Então, qual é esse nosso momento de problematização? É essa percepção de questionamentos, de inquietação, que vai nos provocar ao próximo degrau da escada evolutiva. É a insatisfação sobre nós mesmos, sobre o nosso marasmo, ou sobre a repetição das nossas faltas, que vai nos fazer avançar. Porque enquanto estivermos a justificar, a anuir, a não olharmos, a não problematizarmos, não vamos seguir adiante. Vamos recalcitrar naquela dor que quer nos dizer alguma coisa. E às vezes o ser humano sai de uma roupagem de dor, entra em outra, sai e entra em outra e não entende que é a mesma dor insistindo em dialogar. E ele se fecha a dialogar. Então são sinalizações da vida que precisamos estar atentos. E estas personagens nos trazem aconselhamentos importantes. E nesta obra, aqueles que pudermos, que já estudamos, que já refletimos, mas que pudermos voltar, é muito importante, porque ela é de suma significação para o nosso aprendizado. Obrigado. Aqui temos mais duas perguntas que vamos fazer em uma. Adquirimos dor na omissão ante os desalinhos sociais que reclamam nossa ação cidadã. Por que tantos sofremos, e em especial, porque os negros sofrem desde o período da colonização aos dias atuais? Porque nós sofremos é a explicação natural da lei de causa e efeito. Nós realizamos, tivemos causas que não foram positivas e sofremos as consequências destas causas não positivas. A segunda parte. Por que que os negros sofreram e sofrem até os dias atuais? Primeiramente, é importante que a gente sinalize. Nesse contexto há a reencarnação. Aqueles que estiveram na roupagem de negros não necessariamente estão hoje e vice-versa.
Então não são as mesmas entidades espirituais que seguem o sofrimento relatado na pergunta e que estaria adstrita à condição de negros, de estarem encarnados como negros. A história em relação a esta vertente da sociedade, aqueles que já estudamos Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, temos o contato de percebermos que lá atrás, na época da colonização, aqueles espíritos que encarnaram como negros tinham um serviço a prestar ao mundo novo, chamado Brasil, terras brasileiras, onde adviriam espíritos a serem reencarnados aqui, a reencarnarem aqui, do mundo velho com os seus compromissos que viriam resgatar aqui, mas também almas que buscavam progresso, que trariam para esta terra uma vertente de esperança, de recomeço. E naquele instante, entidades espirituais vestiram a roupagem dos negros e trouxeram um serviço à humanidade. Mas os homens brancos daquele instante, notando a humildade, o servilismo que era de serviço à humanidade, se utilizaram desta condição e fizeram uma subutilização e trouxeram a escravidão. E temos o histórico de escravidão daquele instante até os dias atuais. Não foi uma coisa trazida por Deus, não é uma coisa que traz na condição do negro esta pecha ou esta marca de sofrimento. Foi uma escolha naquele instante daqueles que vestiram a roupagem de que deveriam utilizar os negros naquele momento em parceria, como uma forma de conjugação. Os brancos naquele instante estavam trazendo as grandes navegações a lume. Os negros trariam seu contributo, servindo como o povo simples que estava naquele momento a ensinar a sua história, as suas conquistas da terra, da cultura, da sobrevivência. Mas o homem, que independente da cor da pele, que está muito atrelado às questões dos vícios, da individualidade, não soube utilizar isto em favor da humanidade. E subjugando aquele povo naquela época, atingiu e deu história e deu início a toda esta marca que vem até os dias atuais. Mas sobre esta história, tanto quanto os negros, como as mulheres, como os quaisquer daqueles que a sociedade de alguma maneira busca marginalizar ou vivenciar com preconceito, nós todos temos como dar um fim nisto. E são as nossas ações e as nossas atitudes, demonstrando que entre nós não existem barreiras, é que conseguimos quebrar tudo isto. Quando nos identificamos uns com os outros, independente da cor da pele, da sexualidade, independente da capacidade intelectual, independente da mobilidade ou não física ou intelectual, somos nós que fazemos a diferença, que imprimimos ao ser humano a condição de ser humano, independente da sua roupagem, das suas escolhas, das suas orientações, dos seus ideais. Porque todos nós somos filhos de Deus. E esta mensagem em nós, de que somos diferentes, sim, somos diferentes, mas somos iguais no que pertine à criação oriunda de Deus, é que faz toda a diferença no seio social. De vivermos sem nos colocarmos nesta ou naquela condição, sem nos investirmos de uma condição de superioridade ou mesmo de condição de vítima. Simplesmente sermos seres humanos e ocuparmos o nosso espaço e facilitarmos e oportunizarmos todos aqueles que nós identificamos como as chamadas minorias ou a que estão considerados como a margem da sociedade, a nossa qualificação, o nosso contributo nesse pensamento e nessa posição. Muito obrigado. Apenas isso. Gratidão. Décima sexta semana do Livro dos Espíritos. Os registros fotográficos que estão sendo feitos aqui nesta noite são do acervo dessa casa de luz.